Olá! Estamos aqui para a nossa segunda videoaula do eixo de português semântica. E nós vimos na aula anterior que semântica trata do significado das palavras, não é isso? Se nós pensarmos, por exemplo, na frase "todos os senadores não são favoráveis à nova lei", pensando no contexto, né, desta frase, nós poderíamos ter dois significados, né? Poderíamos pensar que um deles seria todos os senadores são desfavoráveis à nova lei, e poderíamos também pensar no significado, no sentido, né, de os senadores não são todos desfavoráveis, alguns são favoráveis, outros desfavoráveis. Então, poderíamos pensar nesses dois sentidos com a frase, né, todos os senadores não são favoráveis à nova lei. E assim podemos concluir, portanto, né, que as palavras não possuem um único significado, nem os contextos, nem os textos, né, não possuem um único significado, podem ter diversas significações. E podemos pensar que as palavras podem ser divididas em alguns grupos, né? E um desses grupos seriam as palavras polissêmicas. O que seriam, então, as palavras polissêmicas, né? Seriam aquelas palavras que possuem diversos significados. Então, uma única palavra pode significar vários significados, né? E aí podemos pensar, por exemplo, no verbo dar. E aí a gente pensaria assim: deu o livro ao tio. Nesse caso, o sentido do verbo dar estaria de entregou, né? Deu o livro ao tio. Então, entregou o livro ao tio. Deu R$20 pelo livro. Pagou R$20 pelo livro. Então, o sentido do verbo deu aí entraria como pagar, né? Deu uma pulseira pelo quadro. Trocou uma pulseira pelo quadro. O jornal deu a notícia. O jornal publicou a notícia. Deu uma mão de tinta na parede. Passou, né, uma mão de tinta na parede. Fernando Pessoa deu novos rumos à poesia. Podemos pensar, ele imprimiu novos rumos à poesia, né? O médico deu a receita. Significa dizer, o médico prescreveu uma receita. Não é isso? Então, observamos aí que uma única palavra, né, o verbo dar, entrou aí com diversos significados, né? E um deles aí poderia ser prescrever, imprimir, passar, publicar, não é? Além das palavras polissêmicas, nós temos as palavras homônimas. Então, são aquelas palavras que são idênticas, ou na grafia, ou no som. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Quando nós dizemos assim, a venda hoje foi boa. Essa venda, né, é um substantivo, nesse caso aí dentro da frase, e nós podemos dizer que venda aí é no sentido de o que se recebeu nesse dia pelas vendas feitas, né? Então a venda hoje foi boa, então o montante que entrou relativo às vendas hoje foi bom. Se eu disser assim, espero que você venda bem, fica um pouco diferente, né? O verbo aí entra como, a palavra venda aí entra como verbo, né? Então espero que você venda bem, então que você faça, né, bons negócios aí no seu dia, né? Ou seja, né, venda diversos produtos. Então a grafia é idêntica, né, igual, mas e o som é igual e a grafia é igual, na verdade, né? E os sentidos aqui são diferentes, inclusive a classificação das palavras gramaticalmente. Quando nós dizemos assim, o prisioneiro estava em sua cela, esse cela aí, né, tem sentido de cubículo, de prisão. Mas eu às vezes posso dizer assim, o fazendeiro colocou cela no cavalo e foi, né, fazer um passeio. Essa cela tem o mesmo som da cela do prisioneiro, por outro lado elas têm grafia diferente, né? Cela de prisão é cela com C, cela de arreio de cavalo é cela com S.
Então, o som igual, mas a grafia é diferente. Assim ocorre também com a palavra concerto, né? Eu vou mandar consertar o meu fogão, né? Ou vou fazer o conserto do fogão. Então, vou pedir para consertar, para arrumar, né? Agora, por outro lado, eu posso dizer, ontem fui assistir a um concerto no municipal, né? E esse concerto é harmonia musical, é relativo à música. Então, concerto com S de remendar, de arrumar, concerto com C, harmonia musical. Então, são palavras que têm a mesma sonoridade, o mesmo som, por outro lado, tem grafias diferentes, são chamadas de homônimas. Outra possibilidade das homônimas seria quando eu digo, eu acordo cedo, eu acordo cedo. Ou quando eu digo, o acordo foi bom entre as empresas, né? Então, nós temos aí grafia igual e som diferente, não é? Acordo, acordo. São homônimas. Além das homônimas, né? Nós temos as parônimas, que são as palavras parecidas, semelhantes, na grafia, no som e no sentido diferentes, né? Então, quando eu digo, por exemplo, descrição, é de descrever, descrição é de discreto. Então, eu tenho aí bem parecidas, né? Mas descrição tem um sentido de descrever, discrição no sentido de discreto. Discriminar, inocentar, discriminar, diferenciar, ratificar, confirmar, retificar, corrigir. Então é perigoso, né, quando nós tratamos aí com os nossos professores, professor, por favor, você ratifica a minha nota, ou seja, confirma a minha nota, por gentileza, né, e coloca lá a nota que efetivamente eu tirei. Agora, se nós dissermos, professor, poderia retificar a minha nota? Aí nós estamos assim, corrija, né? Então, porque eu tirei só 8 e você me deu 10, né, lá na nota. Será que o aluno faz isso? Vamos pensar, né? E temos diversas outras possibilidades, né? No estudo do significado das palavras, no sentido das palavras, dentro do estudo da semântica. Então, nós temos aí um texto bastante esmiuçado com relação ao significado das palavras e temos também um exercício, né, que tem um prazo para ser feito e ser validado como avaliação continuada, ok? Então, era isso para hoje. Eu e a professora Eleusa nos despedimos e marcamos aí um encontro para breve para falarmos um pouquinho mais sobre semântica, ok? Então, tchau, tchau!